Atraindo a bússola para o sul. Paralelo 33. Um projeto do curso de Relações Internacionais. Olá, você está ouvindo o Paralelo 33 na rádio UniFM 107.9, na rádio Universidade 800 AM e também no Spotify. Eu sou Julia Hatke, estudante de Relações Internacionais e membro do Paralelo 33, e é um prazer imenso estar com vocês hoje. Olá, eu me chamo Potira, também sou estudante de Relações Internacionais e membro do FISMUN, e este é um programa do Paralelo 33, um projeto de extensão do curso e do programa de pós-graduação em Relações Internacionais da UFSM, que tem como objetivo popularizar o debate sobre temas de relações internacionais que envolvem o Sul Global. No programa de hoje, daremos continuidade à nossa parceria anual com o projeto de extensão UFSMUN. O UFSMUN é um projeto de extensão do curso de Relações Internacionais da UFSM, que promove, anualmente, uma grande simulação no modelo Model United Nations. Esse ano, o evento acontecerá em outubro, e o Paralelo 33 fará um podcast para cada comitê da UFSMUN. Exatamente. E para isso, vamos dividir os nossos programas de uma forma um pouco diferente. A primeira parte será nos moldes de um programa tradicional, onde vamos introduzir a problemática. Na segunda parte, chamaremos um convidado especial para debater um pouco mais aprofundadamente sobre o tema. Então, na primeira parte do programa, que se inicia agora, a gente vai fazer uma breve contextualização do conflito na Caxemira. Então, para começar, a Caxemira ela é uma região de cerca de 220 mil quilômetros quadrados. Se a gente for comparar, ela dá mais ou menos a extensão territorial do Piauí, e ela abriga nascentes do rio Ganges e Indo. Ela é localizada, em parte, nas montanhas do Himalaia, ao norte da Índia e do Paquistão, fronteira com a China ao nordeste, e ela possui uma riqueza hídrica incomensurável. A palavra Caxemira faz referência ao vale situado ao sul da parte mais ocidental do Himalaia, e o termo também está ligado com áreas maiores, conhecidas como Jammu e Ladakh. O conflito pela região da Caxemira envolve Índia e Paquistão e tem origem no fim da colonização britânica, em 1947. A disputa tem características complexas, abarcando aspectos étnico-religiosos e identitários de ambos os países. Apesar das raízes do conflito estarem na descolonização em 1947, a região só ficou internacionalmente conhecida com a guerra que deu origem à formação de Bangladesh, antigo Paquistão Oriental, em 1971. Em 1947, com o advento da descolonização, o ex-Império Britânico dividiu o Raj britânico entre Índia e o Paquistão. Nesse contexto, o Estado, à época nomeado Jammu e Caxemir, tornou-se alvo das discussões. Inicialmente, foi dada à região da Caxemira a opção de aderir à Índia ou ao Paquistão, o que naturalmente causou desavenças entre os dois lados. À época, o autocrático Marajá hindu Hari Singh, governante da Caxemira, foi muito resistente à ideia do seu povo de tornar independente uma população majoritariamente muçulmana, com receio dos avanços da religião. Nesse contexto, o povo aproveitou-se do processo de transição para mobilizar contra a autoridade do Marajá e reivindicar independência, e o Paquistão, muito interessado em dominar a área, enviou soldados disfarçados para lutarem nessa primeira rebelião. Assim, iniciou-se o que ficou conhecido como a Primeira Guerra da Caxemira, pela independência de Azad Kashmir. Caxemir é livre. Isso aí, Potira. Com o caos instalado, o Marajá, na expectativa de manter o seu poder, solicitou a ajuda das forças indianas, mas para justificar os avanços militares no local, o Marajá foi obrigado a assinar um documento cedendo a Caxemira a anexação territorial indiana. Nessa época, as tropas nacionais muçulmanas da Caxemira decidiram intervir ao lado dos rebeldes na região. Mesmo com o acordo, a posição da Índia era delicada, visto que qualquer decisão de efetivamente invadir a Caxemira e tomar parte no conflito poderia ser interpretada pelo Paquistão como um igual direito, dando início à guerra. Foi com o ataque das tribos rebeldes Pathan, habitantes indígenas das montanhas, pelo que agora é fronteira artificial entre Afeganistão e Paquistão, a 50 milhas do território disputado, inclusive a capital da região, Srinagar, que a Índia, sob a prerrogativa de zelar por um território formalmente anexado, enviou tropas para deter o ataque, agora considerado ato ilegítimo contra o governo da Índia. A interpretação difere entre os países, pois, para o Paquistão, a região é considerada em disputa,
O status oficial ainda não fora decidido e a veracidade do acordo feito pelo Marajá é questionável. Essa disputa na Caxemira envolve muito além dos aspectos econômicos. Existe uma ligação identitária, histórica e humana dos povos da região. A Caxemira é 60% muçulmana, indo de encontro com os seus vizinhos majoritariamente hindus. O fato de a maior parte da população aderir à religião muçulmana os aproxima do Paquistão, igualmente muçulmano, mas ainda existe uma quantidade expressiva de povos hindus na Caxemira, o que dicotomiza a própria população frente às questões externas. Sendo assim, a religião está no cerne do conflito, pois a maioria muçulmana na Caxemira tem, ao longo dos anos, se sentido alienada do governo indiano, que é predominantemente hindu. Isso foi exacerbado por políticas indianas que, na visão de muitos caxemires muçulmanos, marginalizaram suas identidades e aspirações. Essa alienação deu origem a movimentos separatistas na Caxemira, muitos dos quais defendem a independência ou a anexação ao Paquistão. A questão da identidade coletiva é muito forte, além da confluência dos atores estatais e atores não estatais no envolvimento da problemática, levando ao fenômeno do jihadismo. O jihadismo é utilizado para grupos de ideologias religiosas que se utilizam de suas identidades para acionar a guerra santa, impor ensinamentos e seculatizar a religião. Na Caxemira, o jihadismo é motor do terrorismo provido pelos atores não estatais, além de ser utilizado como instrumento de guerra por procuração. Exatamente, Júlia. E a questão hídrica também é preponderante no conflito. A região do sul asiático é extremamente dependente de recursos hídricos, tornando-se um motor para os conflitos que tomaram parte da região. O Paquistão, por exemplo, é um país de clima árido e extremamente dependente de recursos hídricos para movimentar sua economia concentrada na agricultura. As mudanças climáticas são agravantes dessa situação e pode tornar esse conflito mais sangrento nos próximos anos. Ademais, as políticas indianas anti-Paquistão, como o boicote da Índia na construção de barragens, acirram a situação e deixam mais claro a necessidade pela posse dos recursos oferecidos pelo Vale da Caxemira. Pois é, Potira. Para tua enunciação, em relação à relevância dos recursos naturais, foi verificada a importância que o Banco de Desenvolvimento Asiático, ADB, dá ao fato da água ser o principal motor da economia local paquistanesa e grande instrumento de produção no Vale da Caxemira. Ademais, a água também é muito simbólica para os povos do Vale, representando ainda aspectos da identidade coletiva, demonstrando como os recursos hídricos, apesar de indispensáveis fontes econômicas, constituem-se apenas a fagulha de que incendeia o conflito, que vai muito além de fatores políticos. Além da dimensão religiosa e econômica, é imprescindível pontuar uma dimensão igualmente relevante, a nuclear. Tanto a Índia quanto o Paquistão não assinaram nem o Tratado de Não Proliferação Nuclear, TNP, nem o Tratado de Proibição Completa dos Testes Nucleares, CTBT, fato que deu espaço para uma interpretação menos regional do conflito e para a possibilidade de uma eventual guerra nuclear. Ambos os países rotineiramente executam testes nucleares próximo à fronteira estabelecida pelas Nações Unidas, nomeada Linha de Controle, LOC. A dimensão nuclear do conflito tem origem no pós-Guerra Fria. Inicialmente, especialmente com o discurso do primeiro-ministro indiano Jawaharlal Nehru, o qual sugeriu a criação de um acordo para eliminação de testes nucleares em todo o mundo, a iniciativa Átomos pela Paz colocava a Índia como uma nação neutra na corrida nuclear, empenhada em garantir os bens para as futuras gerações. Entretanto, seus fins pacíficos foram posteriormente interpretados pelo governo do Paquistão como uma provocação. Após, a nação indiana passou a ver-se constantemente ameaçada, especialmente com a eclosão da Guerra do Paquistão no Leste, em 1971, e posteriormente da China, em 1974. A Índia viu-se, então, espremida entre países portadores de armas nucleares. Além disso, o surgimento do terrorismo internacional na agenda global na década de 1990 e a recusa do Senado norte-americano de assinar o CTBT, em 1999, contribuiu para a mudança da postura em relação ao armamento nuclear. Sendo assim, em 18 de maio de 1974, foi executado o chamado Smiling Buddha, também conhecido pelo codinome Pokhran-I, primeira explosão nuclear indiana, detonada em Pokhran, no estado de Rajasthan. Quase no mesmo período, em 1972, o Paquistão havia iniciado o desenvolvimento de armas nucleares e em 28 de maio de 1998, a primeira detonação nuclear ocorreu no país, denominada Shagai-I. Neste mesmo ano, a Índia realizou novos testes nucleares e a condição do país de detentor de armas nucleares foi afirmada, dando fim à dualidade que vinha sendo desenvolvida até então de desenvolvimento de energia nuclear. Fica muito nítido que os esforços nucleares dos países andaram lado a lado, impulsionando e justificando um ao outro. Pois é.
Em 2003, a Índia e o Paquistão deram indícios de redução do conflito, ao finalmente chegarem em um consenso em relação à linha de controle, assinando o cessar-fogo. O Paquistão se comprometeu em cessar o financiamento de rebeldes islâmicos, enquanto a Índia ofereceu anistia a todos que renunciassem à militância extremista. Em 2014, o governo indiano afirmou adotar a linha dura com os paquistaneses, mas demonstrou interesses em continuar com as negociações de paz. Em 2015, os indianos culparam os paquistaneses por um ataque aéreo em Pathankot e cancelaram sua participação na cúpula regional ocorrida na capital paquistanesa, em 2017, demonstrando o regresso das relações. Para o governo indiano, conforme destacado no trecho de anunciação 2013, a Caxemira é parte integrante e inalienável da Índia. A assinatura do Tratado de Acessão por Hari Singh em 1947 é vista por Nova Delhi como uma ratificação legal e definitiva da soberania indiana sobre a região. A Índia considera a Caxemira como parte de seu território desde o momento em que o Maharaja, o governante legítimo da época, decidiu se unir à Índia. Argumentam que este é um acordo internacionalmente reconhecido, com base no qual o exército indiano entrou no território para defender a integridade e segurança da região. Além disso, a Índia também argumenta que, ao longo das décadas, investiu significativamente no desenvolvimento da Caxemira, buscando integrá-la econômica e culturalmente ao resto do país. O governo indiano tem promovido a narrativa de que a região é uma parte integral de seu tecido nacional, reforçando sua posição em fóruns internacionais e buscando suprimir movimentos separatistas locais, muitas vezes apoiados pelo Paquistão. A abolição do artigo 370 da Constituição indiana em 2019, que conferia a Caxemira um status especial de autonomia, foi um marco importante na política da Nova Delhi. Esse movimento visava eliminar qualquer ambiguidade sobre a posição da Caxemira no cenário político indiano e reafirmar o controle total do governo central sobre a região. Para o Paquistão, a Caxemira é uma região disputada, cujo status final ainda não foi decidido, conforme também mencionado por anunciação 2013. Islamabad defende que, uma vez que a maioria da população da Caxemira é muçulmana, a região deveria ter se juntado ao Paquistão durante a partição em 1947. O Paquistão questiona a legitimidade da adesão da Caxemira à Índia, argumentando que foi feita sob coação e em circunstâncias extremas de conflito. Desde então, o Paquistão tem buscado apoio em fóruns internacionais para a realização de um plebiscito sob a égide das Nações Unidas, com o objetivo de permitir que o povo caxemiriano determine seu próprio futuro. Historicamente, o Paquistão tem argumentado que a promessa de um referendo feita pelo então primeiro-ministro indiano Jawaharlal Nehru em 1947 nunca foi cumprida, o que, para Islamabad, representa uma violação de acordos anteriores. O Paquistão vê a luta na Caxemira como uma questão de autodeterminação, comparando-a com movimentos anticolonialistas e retratando-se como o protetor dos direitos dos muçulmanos oprimidos na Caxemira. Em adição, o Paquistão também enxerga a Caxemira como crucial para sua segurança estratégica, especialmente em relação ao controle dos recursos hídricos provenientes das montanhas da região. A bacia do rio Indo, que abastece grande parte do Paquistão, tem suas nascentes na Caxemira, tornando a região vital para a agricultura e economia do país. Embora o conflito seja amplamente focado entre Índia e Paquistão, a China também desempenha um papel importante na disputa territorial. Pequim controla a região de Aksai Chin, ao leste da Caxemira, que foi tomada da Índia após a Guerra Sino-Indiana em 1962. Para a China, essa área é de importância estratégica, pois liga o Tibete à província de Xinjiang. A China apoia o Paquistão diplomaticamente na disputa pela Caxemira, mantendo uma aliança estratégica com Islamabad. No entanto, Pequim tem evitado uma posição abertamente conflituosa com a Índia em fóruns internacionais, buscando equilibrar seus interesses na região. Nos últimos anos, o governo da Índia e do Paquistão continuaram a emitir declarações e anúncios relacionados ao status da Caxemira, refletindo suas posições históricas e políticas. Como dito anteriormente, em agosto de 2019, o governo indiano, liderado por Narendra Modi, tomou uma decisão marcante ao revogar o artigo 370 da Constituição, que dava à Caxemira um status especial de autonomia. Esse movimento foi amplamente criticado pelo Paquistão, que considerou uma violação dos direitos do povo caxemiriano e um ato unilateral. O primeiro-ministro do Paquistão, Imran Khan, na época, alertou a comunidade internacional sobre o risco de uma guerra entre as duas potências nucleares e a necessidade de um plebiscito para decidir o destino da região. A posição indiana foi reafirmada com frequência, defendendo que a Caxemira é uma parte integral da Índia e que a decisão de remover o status especial fazia parte de um esforço para
garantir uma melhor segurança e desenvolvimento na região. A Índia argumenta que a medida traria paz e progresso para a população local. Anúncios recentes de projetos de infraestrutura e segurança na região mostram que Nova Delhi busca consolidar o seu controle sobre a área. No início de 2023, em meio a crescentes tensões, tanto Índia quanto Paquistão reafirmaram suas reivindicações durante os discursos da ONU. Em setembro de 2023, o primeiro-ministro indiano Narendra Modi destacou a necessidade de combater o terrorismo apoiado externamente, referindo-se indiretamente ao apoio paquistanês aos grupos militantes que atuam na Caxemira. Agora, por outro lado, o Paquistão, em declarações feitas no mesmo mês, reiterou seu apoio ao povo de Caxemira, pedindo à comunidade internacional que tomasse medidas para garantir o direito à autodeterminação do povo caxemiriano. O ministro das Relações Exteriores do Paquistão, Bilal Bhutto Zardari, descreveu as ações indianas como colonização moderna e pediu por mais pressão diplomática sobre a Índia para reverter suas decisões em relação à Caxemira. Atualmente, a situação dos direitos humanos na Caxemira é descrita como alarmante por diversas organizações internacionais, como a Human Rights Watch e a Anistia Internacional. O território é dividido entre a Índia e o Paquistão, com a Índia controlando a região de Jammu e Caxemira e o Paquistão governando a porção conhecida como Azad Caxemira. O histórico da região tem sido marcado por uma insurgência violenta e uma forte resposta militar por parte das forças indianas, exacerbada pela revogação do artigo 370 da Constituição indiana. Desde então, a situação dos direitos humanos na Caxemira deteriorou-se ainda mais, com relatos de repressão estatal, detenções em massa, bloqueios de comunicação e restrições à liberdade de expressão. Agora, no lado indiano, as forças de segurança foram acusadas de inúmeras violações dos direitos humanos, que vão desde execuções extrajudiciais até o desaparecimento forçado de civis. A militarização massiva da região, com centenas de milhares de soldados destacados, criou um ambiente em que as forças de segurança indiana têm poderes consideravelmente amplos, muitos dos quais são fornecidos pela Lei de Poderes Especiais das Forças Armadas, a FSPA, que concede imunidade a soldados por suas ações na região. De acordo com o relatório da Human Rights Watch de 2023, o Paquistão também desempenha um papel significativo na perpetuação do conflito, particularmente no apoio a militantes separatistas. O relatório aponta que, enquanto o governo paquistanês denuncia as violações de direitos humanos cometidas pela Índia, ele próprio tem sido cúmplice ao permitir que militantes operem livremente em territórios sob seu controle, exacerbando o conflito e contribuindo para a violência em ambos os lados da fronteira. A questão da Caxemira é frequentemente negligenciada nos fóruns internacionais, apesar de seus claros impactos globais. O relatório mundial de 2023, compilado pela Human Rights Watch, ressalta que, apesar das apelações ao Conselho de Direitos Humanos das Nações Unidas, não houve esforços consistentes para garantir uma investigação imparcial sobre as alegações de abusos dos direitos humanos na região. A Índia, em particular, tem rejeitado qualquer tentativa de intervenção internacional, afirmando que a questão da Caxemira é um assunto interno. O isolamento digital da Caxemira é uma ferramenta amplamente utilizada pelo governo indiano para suprimir o dissenso. Após a revogação do artigo 370, a região foi submetida a um longo apagão de internet, uma medida que foi criticada globalmente como uma tentativa de silenciar a população e impedir a cobertura de violações dos direitos humanos. A Anistia Internacional publicou extensos relatórios que destacam o impacto desastroso desse bloqueio de comunicações, que não só isolou os caxemires do mundo exterior, mas também impediu o acesso à educação, à saúde e a outros serviços essenciais. Essas violações não são um fenômeno novo. Ao longo dos anos, as forças indianas têm sido criticadas por uma série de operações militares e táticas repressivas na região. Por exemplo, o uso de balas de chumbo contra manifestantes tem sido amplamente documentado e criticado por grupos de direitos humanos. Esses projéteis, usados como supostos meios não letais para dispersar multidões, têm deixado milhares de pessoas, incluindo crianças, com ferimentos graves, cegueira permanente e outras incapacidades. O uso de tais métodos apenas exacerbou o ressentimento da população local e alimentou ainda mais o movimento insurgente. De outro lado, o Paquistão também tem sua parcela de responsabilidade, especialmente em sua administração de Azad Caxemira, onde os relatos de repressão política e falta de liberdade de expressão são frequentes. Embora o Paquistão critique vigorosamente a Índia por suas ações em Jammu e Caxemira, ele enfrenta alegações de restringir os direitos dos próprios caxemires sob seu controle, limitando a capacidade das pessoas de se expressarem contra a dominação militar e política. Além disso, organizações como a Anistia Internacional apontam que o governo paquistanês tem sido negligente
urgente em investigar grupos militares que usam seu território para atacar forças indianas, alimentando um ciclo vicioso de violência. Do ponto de vista jurídico e diplomático, o papel das Nações Unidas tem sido amplamente simbólico. Como observado em trabalhos acadêmicos recentes, com o estudo de B.P. Flório, as Nações Unidas foram inicialmente envolvidas nas disputas fronteiriças entre a Índia e o Paquistão, mas sua capacidade de mediar a paz foi limitada, em parte pela relutância das partes em aceitar uma solução internacional e pela dinâmica complexa da Guerra Fria. As missões desarmadas da ONU no território não conseguiram conter as tensões ou mitigar as violações dos direitos humanos e, ao longo dos anos, a atenção internacional sobre a Caxemira diminuiu. No entanto, não são apenas as grandes potências que estão em jogo. Para os caxemires, esta disputa representa muito mais que uma luta geopolítica. Trata-se de sua sobrevivência e do respeito aos seus direitos fundamentais. O trabalho da WSDAS Teixeira, que explora o xadrez geopolítico entre 2016 e 2019, aponta que tanto a Índia quanto o Paquistão têm cometido graves violações aos direitos humanos na região e que a população civil muitas vezes é pega no fogo cruzado de forças militares que atuam com quase total impunidade. Pois é, apesar de ter declarado seu apoio à autodeterminação, o Paquistão também tem sido criticado por seu apoio a militares na região, algo que a Índia usa como argumento para justificar sua presença militar na Caxemira. Organizações de direitos humanos apontam que o Paquistão tem alimentado a insurgência em Jammu e Caxemira por meio do apoio a grupos militantes, muitos dos quais foram responsáveis por ataques violentos na região. Essa dinâmica cria um ciclo de violência que torna ainda mais difícil a realização de um referendo pacífico ou qualquer solução negociada. Por fim, embora a China não tenha uma participação tão direta quanto a Índia e o Paquistão na questão da autodeterminação da Caxemira, ela desempenha um papel crucial no equilíbrio geopolítico da região. Parte da Caxemira, conhecida como Aksai Chin, está sob controle chinês desde a Guerra Sino-Indiana em 1962. Além disso, a China é uma importante aliada do Paquistão, com quem mantém relações militares e econômicas estreitas. A China, de forma sutil, apoia os esforços do Paquistão para internacionalizar a questão da Caxemira, embora evite um envolvimento direto que possa provocar uma escalada com a Índia. A cooperação militar e econômica entre China e Paquistão é uma forma de pressionar a Índia em suas fronteiras ocidentais, particularmente após os recentes confrontos fronteiriços entre a Índia e a China no Himalaia. A questão da Caxemira serve, portanto, como um ponto de alavancagem para a China em suas relações com a Índia. Em fóruns internacionais, Pequim tem expressado seu apoio à resolução pacífica da questão da Caxemira, sem interferir diretamente na disputa, mas sempre destacando a necessidade de que a autodeterminação seja considerada de acordo com as resoluções da ONU. Isso está alinhado com a postura geral da China de defender a soberania nacional e a não intervenção, ao mesmo tempo que apoia seus aliados estratégicos. A comunidade internacional, em sua maioria, tem adotado uma postura de cautela em relação à disputa pela Caxemira. Apesar das resoluções da ONU que exigem um referendo na região, muitos países, especialmente potências ocidentais, têm evitado intervir diretamente na questão. A Índia, com seu crescente peso econômico e estratégico, tem sido bem sucedida em evitar uma pressão significativa sobre o tema da autodeterminação, alegando que qualquer interferência externa violaria sua soberania. Entretanto, as violações de direitos humanos na Caxemira têm atraído críticas de organizações internacionais. Em diversos relatórios, como o da Human Rights Watch e da Anistia Internacional, a situação da Caxemira é descrita como grave, com abusos sendo cometidos tanto pelas forças de segurança indianas quanto por militantes apoiados pelo Paquistão. A ausência de liberdade de expressão, os frequentes bloqueios de comunicação e a repressão dos dissidentes dificultam o acesso da população caxemiri ao debate sobre seu futuro. E para aprofundar ainda mais o nosso debate, na segunda parte do programa, que se iniciará agora, temos a honra de receber a prof. doutora Rashni Singh. Rashni é professora permanente do Programa de Pós-Graduação em Relações Internacionais na PUC Minas e bolsista de Produtividade e Pesquisa do CNPq Nível 2. Possui graduação em História pela Delhi University, Índia, mestre em História pela Jawaharlal Nehru University, Índia, e doutorado em Relações Internacionais pela London School of Economics and Political Science, no Reino Unido. Professora, agradecemos muito por participar do Paralelo 33. Seja bem-vinda. Muito obrigada pelo convite. Bom, então, como primeira pergunta, em janeiro de 1948, a Índia levou a questão da Caxemira à ONU, que mediou o conflito e levou à Resolução 47 do Conselho de Segurança da ONU. Esta resolução pediu a retirada das forças paquistanesas e a realização de um plebiscito para que o povo da Caxemira decidisse seu futuro. Contudo, o plebiscito nunca ocorreu devido a disputas entre Índia e Paquistão sobre as condições para sua realização. A organização tem um papel limitado na resolução do conflito. Quais seriam os principais motivos para essa imobilidade na ONU para com o conflito, professora? Ok, vamos começar, porque é uma pergunta complicada.
Tem muitos jeitos de explicar, mas vamos começar um pouco com a história que aconteceu em 1948. Então, depois da partição da Índia e Paquistão, então, imediatamente depois da independência, ocorreu uma guerra entre os dois países que foi parte do processo. Então, a partição mesmo foi um processo bem traumático, com muitas mortes, muito movimento de populações. Já existiu uma tensão enorme entre a população dos hindus, um lado, e muçulmanos, e nós precisamos lembrar, com a independência, a Paquistão surgiu como um Estado islâmico, então um Estado para muçulmanos. A Índia com uma identidade mais sécular, um país para todo mundo em termos de religião. Sim. Então foi identidades bem diferentes. Aqui, em essa situação, Kashmir foi muito interessante, porque antigamente Kashmir foi em inglês nós chamamos um princely state, um estado principesco. Então, teve um rei que ele foi hindu, mas a maioridade da população do Kashmir foram muçulmanos. Mas também, isso foi concentrado muito em termos de qual parte do Kashmir nós estamos falando. Então, por exemplo, a Valley do Kashmir ficou mais muçulmana em termos de demografia. Em termos da parte sul, ficou muito mais, em termos de demografia, a maioridade dos hindus. A parte mais oeste ficaram mais budistas. Então, a demografia foi muito complicada. Então, com esse base, em termos de o que foi a situação, nós começamos com uma guerra, a disputa que começou quando a Paquistão mandou as forças, membros de tribos, para começar uma guerra e começar a tomar território do Kashmir. E até este ponto, o rei de Kashmir não escolheu que ele quer ficar ou parte do Estado paquistanês ou indiano. No momento que essas forças paquistanesas entraram em Kashmir, ele virou para a Índia e pediu ajuda e prometeu que depois da guerra, Kashmir vai ficar uma parte da Índia. Então, a Índia entrou em a guerra. Agora, em este momento, nós chegamos até um ponto que hoje do dia nós chamamos o line of control, ou linha de controle entre o território de Índia e Paquistão. Em este ponto, nosso primeiro-ministro, Jawaharlal Nehru, levou o assunto para a ONU. Agora, quando ele levou o assunto como, ok, nós temos esse processo de independência, de partição, nós temos territórios ainda que estão decidindo se eles vão ficar parte do Estado paquistanês ou indiano. Então, Kashmir e Rio de Kashmir agora decidiu virar uma parte da Índia. Mas nós temos essa situação com guerra, então, por favor, ONU, vocês podem nos ajudar. A Resolução 39 e a Comissão durou para alguns meses, até nós chegamos para a Resolução 47, com 5 membros. Em qualquer momento, quando a comissão decidiu como o plebiscito vai acontecer, eles criaram condições para o plebiscito. Então, a primeira condição foi que o plebiscito vai ocorrer com exército indiano em controle do território. O nível de militares bem baixo para só manter a paz na área, mas com certeza a primeira condição foi a retirada das forças paquistanesas do território inteiro. Então, isso foi a primeira passo onde qualquer evolução em um conflito simplesmente parou, porque as forças paquistanesas, o Estado paquistanês, recusou de tirar qualquer paquistanês que entraram no território de Rio de Kashmir. Então, isso foi a primeira coisa. A segunda coisa, que também foi um dos assuntos princípios ou condições princípios da Resolução 47, foi que
as condições em o estado do Caxemir, o território do Caxemir, eles vão manter as condições que existiram em 1947. Isso foi o momento, por exemplo, que a Índia colocou artigo 370, que deu um estatuto especial para Caxemir, para manter essa situação que existiu antes do 47. Mas, em termos de política do Paquistão, o que foi o sentido para essa condição? Para manter a demografia da região como era. Mas, em termos de política do Paquistão, muito rápido, muito logo depois de 1947 ou 48, a guerra, eles já começaram a demografia da região que eles controlaram. Então, eles começaram a transferir muitas pessoas da região do Punjab para Caxemir. Então, já em termos de étnica, a demografia começou a mudar. Então, o que nós temos até o final do 49, especialmente depois de 1972, eu vou explicar exatamente por que 72 é tão importante, mas nós tivemos as recomendações do ONU para resolver o conflito, para criar condições para o plebiscito, onde a demografia, a população do Caxemir podem escolher exatamente o status da região, mas nós conseguimos chegar até um cessar-fogo depois dessa primeira guerra, mas nós não conseguimos chegar até, vamos dizer, uma trégua, porque os dois lados, um lado Paquistão, outro lado Índia, ficaram em uma posição muito de conflito sobre o território, sem resolução, sem chegar até as condições e qualquer acordo sobre as condições que a ONU já colocou com a Resolução 47. Desde o primeiro momento, o papel da ONU sempre ficou mais em termos de um papel consultivo. As recomendações sempre ficaram recomendações sem essas condições de chegar até o ponto final, mas infelizmente nós nunca conseguimos ultrapassar esse momento de parada entre os dois países. Com a terceira guerra Índia e Paquistão em 1971, você vai lembrar que em 71, até 71, nós tivemos um Paquistão oeste e este. Com 71, nós vimos como a criação do Bangladesh em um lado. Mas no mesmo momento, Caxemir também foi ativo em termos de guerra. Até o final dessa guerra, Índia e Paquistão chegaram até o Acordo do Shimla. É um acordo muito interessante porque a primeira vez os dois países concordaram que qualquer resolução entre os dois sobre qualquer território, qualquer disputa vai virar um acordo bilateral. Então, desde esse momento de acordo da Shimla, desde o primeiro momento nós não tivemos muito envolvimento da ONU, mais do que essa posição, o papel consultivo, mas depois do acordo da Shimla, este papel ficou ainda mais fraca, com menos espaço. Até a ONU concordou que a melhor solução para as disputas, o conflito é bilateral, o caminho é bilateral. Então, eles também tomaram uma passo atrás em termos de envolvimento no conflito. Então, eu acho que quando nós vimos tudo junto, nós podemos entender exatamente porque a ONU nunca teve um papel principal dentro do conflito do Caxemir, especialmente entre Índia e Paquistão. Perfeito, professora. Muito obrigada pela resposta. Partindo para a segunda pergunta, a partir de 1989, a Caxemira indiana viu um aumento da insurgência armada, com grupos separatistas locais muito apoiados pelo Paquistão, iniciando uma luta pela independência ou adesão ao Paquistão. Esses grupos variam entre nacionalistas caxemíris que buscam autonomia ou independência e islâmicos que desejam a fusão com o Paquistão. Como o governo indiano lida com essas insurgências e como isso impacta aqueles que moram na região? De novo, nós precisamos entender exatamente como
essa insurgência surgiu. Nós já tivemos o conflito na área, mas também eu acho que nós precisamos lembrar que a população do Caxemir, em termos de demografia, em maioridade são muçulmanos, mas nós ainda temos outras comunidades, hindus, budistas. Eles têm pontos de foco, vamos dizer, em termos de território. Então, a parte sul, como eu falei, já é mais hindu, a parte que está abordando China, está mais budista, é parte mais em direção do Paquistão, entre Índia e Paquistão, fronteira Índia e Paquistão, tem mais população muçulmana. Mas, em geral, especialmente quando nós comparamos a demografia do Jammu Kashmir para outros estados indianos, é um estado com maioridade que é muçulmano. Então, nós sempre tivemos como outros territórios na Índia, porque isso, vamos dizer, é uma legacy, um resultado da colonização, 200 anos de colonização. Então, nós temos muitos territórios dentro com esse problema de ascensão, em termos de integração, em termos de autonomia, soberanidade. Essas perguntas não são só em território do Caxemir. Existe outro território, outras regiões da Índia com o mesmo problema, vamos dizer, ou mesmo assuntos, que é diferente com Jammu e Caxemir, que Jammu e Caxemir virou vamos dizer, um foco de conflito, porque é um lugar bem estratégico em termos de local, em termos de países vizinhos, em termos de acesso para outros territórios e recursos. Então, nós precisamos entender que essa insurgência já tem raiz em a partição do 1947, nessa história de colonização. Mas também nós vimos com o tempo as pessoas do Caxemir teve esse sentimento de injustiça. Muitos queriam o plebiscito. Foi décadas, em alguns casos, de instabilidade política. A Índia deu ou colocou esse status especial para Caxemir, que deu um nível de autonomia especial para Caxemir, comparando para outros territórios, outros lugares, estados da Índia, mas ainda eu acho que em termos de desenvolvimento, em termos de estabilidade política, teve esse sentimento que as coisas precisaram mudar. Então nós chegamos até 1987 e as eleições em essa época de 1997 foram um pouco desonestas, vamos dizer. Porque o que aconteceu em essa época foi eleições, muitas acusações de eleições fraudulentas, começaram com muitos protestos generalizados em mesma época, mesmo ano, que continuaram até 1989, quando virou uma insurgência. Agora, quando a insurgência começou, nós podemos até pensar que a insurgência em Caxemir tem 3 fases bem marcadas. Então, quando começou em 1989, até mais ou menos 1995, 96, essa parte primeira da insurgência eles ficaram muito violentas, mas no mesmo tempo eles foram também forças seculares. Então, o objetivo ficou um Caxemir independente, mas um Caxemir com essa filosofia de Caxemíria. Objetivos nacionalistas e um Caxemir independente para todas as comunidades, todas as religiões. E o grupo que foi muito importante em essa insurgência, com esse papel, foi um grupo, eu não sei como falar em português, em inglês é JKLF, ou Jammu Kashmir Liberation Front, Front de Libertação do Jammu e Caxemir. Então, isso foi o rosto secular e nacionalista para um Caxemir independente, que começou
com a insurgência. Mas muito rápido surgiram um outro grupo que chama Hizbul Mujahideen, na mesma insurgência, também o grupo, vamos dizer, indiana, porque foi um grupo indígena, mas eles foram muito mais islamistas, muito mais, vamos dizer, pró-Paquistão. Então, eles, em termos de objetivos, eles querem um Caxemir independente, mas depois da independência, eles querem virar um parte do Paquistão. Então, com o surgimento do Hizbul Mujahideen, nós marcamos uma transição em uma insurgência, em essa primeira fase, entre um objetivo nacionalista para um objetivo islâmico ou islamista e paquistanês. Agora, o Paquistão também entrou com muito apoio para grupos como o Hizbul Mujahideen. No mesmo tempo, eles começaram a tentar criar divisões em grupo, em este fronte de libertação para Jammu e Kashmir, que foi o grupo secular. Então, nós chegamos até 1995, 96. Agora nós entramos em uma segunda fase para a insurgência que durou até mais ou menos o começo de 2001. Agora, Hizbul Mujahideen virou o grupo dominante dentro da insurgência. Eles agora tomaram o mesmo espaço que o JKLF tomaram no primeiro parte da insurgência, primeiros anos da insurgência, mas também nós vimos os surgimentos dos grupos islâmicos que ficaram muito mais radicais. Então, especialmente como nós falamos grupos transbordais ou cross-border groups. Então, nós falamos os grupos como Lashkar-e-Taiba, Jaish-e-Mohammed, que são grupos que o Paquistão criou, eles que treinaram, eles que deram todo o apoio para, vamos dizer, usar como atores proxies em guerras com a Índia, em Afeganistão, em outras situações, mesmo dentro do Paquistão, por exemplo, em Balochistan. Então, o que nós vimos em segunda fase é a radicalização da insurgência, muito mais violência, muito mais ataques terroristas, com ataques contra civis, especialmente contra Kashmiri Pandits, que são os hindus do Kashmir. Até nós vimos tantos ataques, tanta violência contra os hindus do Kashmir, que nós chegamos até o final do século, nós vimos um êxodo em massa dos hindus do Kashmir. Então, nós tivemos, em essa época, como chama, uma população que foi deslocada internamente dentro da Índia, dos hindus. Então, virou uma insurgência bem diferente. E depois, 2001, vamos dizer, o ataque de 11 de setembro em Estados Unidos, quando Estados Unidos entrou em Afeganistão contra a Al-Qaeda, a situação virou ainda mais diferente dentro do Caxemir, porque agora o Paquistão teve muito, eu acho que para a primeira vez, na verdade, porque essa parte que o Paquistão tem estes grupos terroristas, militantes que eles apoiaram, eles criaram, eles treinaram e usaram, é um segredo aberto. Todo mundo sabe isso, mas ninguém fez nada. Mas eu acho que depois, 11 de setembro, com a guerra contra o terror mundial, o Paquistão enfrentou pressão internacional, primeira vez, para reduzir o apoio para estes grupos militantes. Então, isso também teve um impacto sobre o envolvimento dos grupos em Caxemir. Agora, os grupos viraram um pouco mais distante ou afastado do Paquistão, mas continuaram sem mesmo nível de apoio
com ataques, com atividades dentro do Caxemir, mas também grupos como Lashkar-e-Taiba e Jaish-e-Mohammed, eles entraram em temas de ideologia com muito contato com a Al-Qaeda, por causa de que estava acontecendo em Afeganistão, com a Al-Qaeda saindo do Afeganistão para Paquistão, onde eles teve ajuda dos grupos locais para sair ainda mais para, por exemplo, Iraque e outros lugares. Então, o que nós vimos foi uma mudança ideológica. E os grupos como Lashkar-e-Taiba e Jaish-e-Mohammed, que já teve operações em Caxemir para mais do que uma década, começaram a organizar ataques em outras partes da Índia. Então, nós vimos, por exemplo, o ataque contra o parlamento da Índia. Nós vimos, obviamente, o ataque em 2008 em Mumbai, que ficou muito, muito importante em termos de nossa história de terrorismo. Mas também, quando nós vimos em termos de, como dizer, as características do ataque, os grupos atacados mudaram. Então, primeira vez, Jaish-e-Mohammed, Lashkar-e-Taiba tentaram organizar ataques contra estrangeiros na Índia, ou contra a comunidade judeia na Índia. Então, nós vimos com certeza um tipo de, vamos dizer, ou polinização cruzada em termos de ideologia com a Al-Qaeda, e isso teve um impacto enorme nessa terceira fase, até hoje, para a insurgência e a violência em Caxemir e na Índia. Então, em termos de essa situação, o governo indiano organizou muitas operações, muitas políticas de contra-insurgência, contra o terrorismo, especialmente em Caxemir, e com resultados variados. Então, por exemplo, um lado, o JKLF, o primeiro grupo do Front de Libertação do Jammu e Caxemir, eles deixaram violência, eles viraram um grupo muito mais pacífico, mais envolvido em um processo político de eleições, mas no mesmo tempo nós temos outros grupos como o Hizbul Mujahideen, o grupo indígena, que está ainda bem ativo e mais fraca por causa de contra-insurgência, mas ainda está fraca. Lashkar-e-Taiba e Jaish-e-Mohammed, como grupos paquistaneses, ainda continuaram a funcionar dentro da Índia, mas em termos de objetivos, eles têm este objetivo mais ligado com vamos dizer, um jihad mundial, global, que eles começaram no primeiro, vamos dizer, no primeiro momento. Mas, no mesmo tempo, contra a insurgência, contra o terrorismo em Caxemir teve um impacto muito ruim para a população do Caxemir. Então, nós tivemos o uso de exército, nós tivemos casos de muitos problemas, na verdade, com direitos humanos, crimes contra a população de parte do exército indiano. Eu estou falando especificamente da parte do Caxemir na Índia, mas porque nós temos outros crimes contra a população na outra parte que está controlada e administrada do Paquistão, mas isso não está muito ligado com a insurgência. Então, em termos de direitos, em termos de plebiscito, em termos de condições de vida, especialmente no Vale do Caxemir, e menos em outras partes, menos em Jammu e menos em Ladakh, mas especialmente nessa parte do Jammu e Caxemir, que é o Vale do Caxemir, a situação ficou bem tenso e ficou bem ruim para a população local. Professora, foi muito boa suas respostas, agradecemos imensamente por abrir um espaço na sua agenda para participar do Paralelo 33 e acho que vai ser um episódio riquíssimo. Muito obrigada. Obrigada, viu? Esse foi mais um episódio do Paralelo 33. Esperamos que tenham gostado. O conteúdo desse programa foi produzido por Lívia Gazola Souza, roteiro produzido por Cauê Queiroz Santos, Maria Clara Junqueira Franco, João Vitor Frantz Browning, Luísa Marque e Luísa Gazola Souza. Gravação por Luísa Gazola Souza e Potira Lopes Vidal. Agradecemos também à rádio pelo apoio com a edição. Esse episódio utilizou como fontes artigos acadêmicos de Souza, Anunciação, Scofield, Kapur, Reis e Mascarenhas, Petrasek, Teixeira, Flório, Apoliano e outros, e reportagens da BBC, Stod
do New York Times e da revista Terra e Tempo. Acompanhe mais notícias e informações sobre o programa nas nossas redes sociais, @paralelo33, por extenso, no Instagram e Spotify. Gostou do programa? Compartilhe e deixe sua avaliação no Spotify. Lá compartilhamos nossos resumos e boletins de notícias semanais, avisamos quando tem episódio novo e falamos sobre diversos temas de relações internacionais. O Paralelo também vai ao ar todas as quintas-feiras na rádio UniFM 107.9, com reprise na sexta-feira na rádio Universidade 800 AM. Então foi isso, pessoal. Muito obrigada por participarem e ouvirem aqui esse programa com a entrevista com a professora Rashni. E é um prazer gravar no Paralelo. Muito obrigada, gente. Foi um prazer estar aqui nesse programa. Atraindo a bússola para o sul. Paralelo 33. Um projeto do curso de Relações Internacionais.